inspiração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Muito obrigado, muito obrigado. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão de uma atividade maravilhosa da Seichonoye para você. Após essa oração maravilhosa, nós vamos então iniciar este estudo. Nós estamos fazendo um estudo. Já este é o terceiro dia que iremos realizar um estudo do livro Vivendo com Plena Liberdade. Para quem já acompanhou os dois primeiros estudos, o meu muito obrigado, parabéns pelo esforço, pelo estudo. Como é bom estudar a Seichonoye, não é mesmo? Para você que já adquiriu esse livro, Vivendo com Plena Liberdade, leia bastante, leia e releia. É tão profundo esse livro, como nós iremos ver aqui no dia de hoje também. Para você que ainda não adquiriu, pode adquirir na nossa livraria virtual, para você também acompanhar cada vez mais os nossos estudos e se aprofundar ainda mais no ensinamento da Seichonoye, esse modo feliz de viver. Então, chega mais, seja bem-vindo. Aproveite também esse início da nossa transmissão para você poder compartilhar. Compartilhe coisas boas com as pessoas. Leve luz, leve alegria, leve esperança para as pessoas. Quando a gente faz um ato de amor para as pessoas, nós também nos sentimos felizes, não é verdade? Então, muitas vezes, a felicidade nós não buscamos porque nós não compartilhamos ela com as pessoas. Então, compartilhe este vídeo, compartilhe momentos tão maravilhosos que viveremos juntos nesta transmissão. Então, aproveite, compartilhe que nós vamos iniciar já o nosso estudo desse livro tão especial, Vivendo com Plena Liberdade. Para recapitular então o que nós estudamos na primeira aula, no primeiro estudo e no segundo estudo, no primeiro estudo nós estudamos aí o capítulo 1 desse livro maravilhoso, lembrando que esse livro é dividido em 365 preceitos, que é dividido para o ano todo. Cada dia você lê uma mensagem dessa para você se sentir elevado, mudar a sua mente e assim mudar a sua vida para muito melhor. Então nós estudamos capítulo 1, capítulo 2 foi a segunda aula e agora vamos então para o capítulo 3, continuar o nosso estudo tão maravilhoso. E para começar então, o capítulo 3 está na página 71, já vai lá a primeira mensagem para vocês. A vida do homem é vida de Deus. A vida do homem é vida de Deus.
O homem vive porque nele se aloja a vida de Deus. Quem que com sua perfeita sabedoria regula os processos fisiológicos do homem? Dizemos que a vida de Deus se aloja no homem. Mas, na verdade, a própria vida de Deus que existe internamente em cada um de nós é que é a vida do homem, é que é a vida do ser humano. Não é somente a vida de Deus se alojou no homem, mas nós somos a própria vida de Deus. Você consegue diferenciar, por exemplo, a luz, a fonte da luz, da luz que emana desta fonte? Você consegue diferenciar uma coisa da outra? Elas são uma coisa só, uma é continuidade da outra. Nós somos essa continuidade da vida de Deus. Isso é emocionante, isso é muito especial. A fonte da nossa vida é Deus. E quando emanamos essa luz, essa vida, nós realmente somos a própria manifestação de Deus aqui e agora na face da terra. Esta é a proposta do ensinamento da Seichonoye, fazer com que todo ser humano desperte para isso, entenda de fato qual é a sua fonte da vida, de onde vem a sua existência, para então manifestá-la plenamente na sua vida, sendo cada vez mais feliz, alegre, harmonioso, próspero, todas as coisas boas que já nos são dadas. E aí ele continua dizendo aqui o seguinte, no livro Deus Transmite a Verdade, de autoria do mestre Masaharu Taniguchi, esse livro ainda nós não temos traduzido para português, tá? Mas ele diz aqui um trecho desse livro que é bem interessante. Sou eu que movimento e faço viver o seu corpo carnal. Eu é que faço palpitar o seu coração e funcionar os seus pulmões. Por mais que os órgãos do seu corpo estejam perfeitos e saudáveis, se eu, aqui é o eu com letra maiúscula, dizendo eu, Deus, se eu sair dele, cessarão a palpitação do coração e a função respiratória dos pulmões. Ou seja, se você está vivo aí, está sentado na sua cadeira ou no seu sofá confortável da sala, saiba que é graças à vida de Deus que está dentro de você. Essa vida que faz palpitar o seu coração, faz funcionar os seus pulmões. A gente não fica pensando, palpite coração, pulmão mexa, dilate-se, contraia. A gente não fica pensando na circulação do sangue, mas tudo isso funciona de forma perfeita e maravilhosa, e graças a isso nós estamos aqui. Então isso faz com que a gente tenha a seguinte reflexão. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus. Esse é um ponto muito importante. Isso que eu acabei de falar é a primeira estrofe do canto evocativo de Deus. Eu vivo não pela minha... É a segunda estrofe, perdão. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Qual que é a grande virtude de nós entendermos isso? Muitas vezes nós achamos que somos um ser limitado e tentamos resolver as coisas da nossa vida, do nosso dia, apenas com a nossa própria força, a nossa força do ego. E aí muitas coisas não se desenvolvem na nossa vida porque a gente está desconectado com Deus. Nós achamos que nós somos, que tudo vem do nosso corpo, do nosso ego, mas na verdade vem de Deus, gente. É isso que a gente precisa refletir. Eu vivo não pela minha própria força, mas é pela vida de Deus Pai. E a terceira estrofe é, as minhas obras, não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Aí fecha, e você consegue entender que tudo que você precisa, tudo que você necessita, você tem. Basta você sintonizar com Deus. E as ideias vêm na hora certa e no momento certo. Próximo trecho aqui diz o seguinte, porque o homem não consegue romper a barreira da autolimitação. Isso aqui é muito interessante, diz o seguinte, como o verdadeiro eu do homem é vida de Deus, qualquer um pode, conforme a necessidade, exteriorizar uma força
maior do que aquela limitada pelos pensamentos? Como? Só tenho essa força. Se não o consegue, é porque a convicção do eu verdadeiro é fraca e não consegue romper a autolimitação que ele construiu no passado. Então, muitas vezes, nós construímos no passado pensamentos que nos limitam. Então, nada existe para limitar o Filho de Deus, a não ser Ele próprio. Você que se autolimita, nós que nos autolimitamos e não expressamos o conteúdo infinito e maravilhoso que existe dentro de nós. Então, como ele colocou aqui, o mestre colocou, é a nossa convicção do nosso eu verdadeiro que é fraca. E como nós lemos no começo, nós somos a vida de Deus. E isso, gente, é o nosso verdadeiro poder. Reconhecer isso, o desdobramento desse reconhecimento é você deslanchar, você romper com as barreiras da sua autolimitação, como está dizendo aqui. E aí ele continua dizendo aqui o seguinte: se não consegue romper a barreira da autolimitação, é porque possui espírito de dependência ou espírito que procura compaixão, o qual encobre a infinita força interna e faz aparecer os aspectos frágeis. Olha só. Será que nós estamos tendo esse tipo de pensamento, espírito de dependência ou espírito que procura compaixão? Sabe aqueles pensamentos que fazem com que a gente se faça de vítima? Olha, veja como eu estou doente. Já viram as pessoas nos consultórios, né? Elas ficam competindo qual que é a maior doença, né? Pergunta para o outro, olha, qual que é a sua doença? Há quanto tempo você tem essa doença? 10 anos. Aí, 10 anos? Só 10 anos? Eu tenho isso aqui há 20 anos. E acabam competindo. Quanto maior a doença, vira até uma competição para ver quem é mais doente. Esse tipo de pensamento é o pensamento de que quer ser realmente, olha, vejam, olhem para mim, olha como eu sou fraco, olha como eu preciso de compaixão de vocês. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com esse pensamento. Esse é um pensamento limitador ao ser humano. É porque não reconhece o seu eu verdadeiro, que é filho de Deus e que é saúde perfeita. O fato de não reconhecer isso, gente, faz com que a gente tenha esse tipo de postura perante a vida. Eu não consigo passar nesse vestibular, é muito concorrido. E aí, conforme você vai repetindo isso para as pessoas ficam olhando para você como uma pessoa frágil. Tadinho, tadinha. Realmente é muito difícil para ela. Ela está estudando aqui já faz 1 ano e não consegue passar. Tadinha. Então, se você tem esse tipo de postura, esse tipo de comportamento, é isso que você vai atrair. É justamente o que fala nesse preceito aqui, do dia 22, gente. Eu achei sensacional o que o mestre coloca aqui para nós. Quando queremos compaixão, atraímos circunstâncias que requerem compaixão. Se é isso que você quer, você vai atrair. E aí ele continua dizendo o seguinte: uma vez que o desejo de compaixão busca a piedade dos outros, algo indesejável deve ocorrer para receber essa piedade. É por isso que o nosso subconsciente produzirá infortúnio ou doença para nós quando desejarmos compaixão. Isso é muito sério, gente. Então, se a gente deseja compaixão, deseja a piedade das pessoas, nós vamos atrair circunstâncias. Nosso subconsciente produzirá um infortúnio ou doença para nós quando desejarmos compaixão. Essa é a mensagem do dia 22 aqui, do novíssimo Palavras de Luz 2021, que eu trouxe aqui especialmente para vocês. Adquiram aí o quanto antes esse preceito maravilhoso, que ilumina a nossa vida. Veja só como é forte isso. Por isso que muitas pessoas não conseguem se curar de doenças, porque tem esse pensamento de que eu quero a compaixão dos outros, eu quero a atenção das pessoas. Então, a questão da doença, a questão de não alavancar os seus negócios. Fala, olha, veja como meus negócios nunca dão certo. Não consigo fazer, não consigo prosperar. Vejam, e fica comentando isso.
fica comentando com os outros e acha que isso ainda é uma coisa boa de se comentar com as pessoas. E esquece de que a sua palavra é força criadora. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Então se a gente tem esse tipo de pensamento, em maior ou menor escala, a gente precisa parar, refletir e mudar o nosso pensamento. Como que a gente faz então para mudar esse pensamento? É através da afirmação do nosso eu verdadeiro, do nosso eu verdadeiro. E a melhor forma de nós afirmarmos o nosso eu verdadeiro é através da oração. É através da oração. Nós fizemos nos outros 2 estudos, no final do estudo, a prática da meditação Shinsokan. Para quê? Para afirmar o nosso eu verdadeiro. Então, se você perdeu essas 2 aulas, corre aí no YouTube, ainda está aí, né? Está aí disponível para vocês, para fazer a prática da meditação Shinsokan, para afirmar o seu eu verdadeiro. E uma outra forma é palavras de afirmação. Afirme quem você é. Profira palavras do que você é de fato. Eu sou filho de Deus, tudo posso, tudo consigo, sou perfeito, sou saudável. Acorde falando, coisas boas virão com certeza, coisas boas virão com certeza, coisas boas virão com certeza. Essas palavras têm força criadora. E é por isso que hoje, no final do estudo, nós iremos realizar uma outra prática. É a prática recitativa, imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Nós vamos proferir essas palavras durante alguns instantes, em conjunto, para afirmarmos o quê? O nosso eu verdadeiro. Assim nós vamos afirmando cada vez mais e rompemos essas barreiras limitantes do nosso pensamento. E a gente consegue ter uma vida mais feliz, mais livre de fato. Então, livre-se desses pensamentos, tá? Que fazem com que você queira a compaixão dos outros. Aí eu não consigo passar no concurso público, é muito difícil. Quanto mais se repete isso, mais as pessoas falam, é muito difícil mesmo, faça outra coisa. Não adianta você fazer outra coisa, porque o seu pensamento autolimitante vai continuar com você. Você pode fazer outra coisa, claro, se você perceber que este não é o seu caminho, que esta não é a sua missão. Que você está tentando fazer um concurso ou algum tipo de vestibular apenas para satisfazer o seu próprio ego ou apenas para satisfazer interesses pessoais e não de fato para beneficiar a humanidade. Tá? Então, todas as dificuldades que nós passamos são para nós refletirmos e crescermos com elas. Foi exatamente essa que foi a oração inicial de hoje. Nós crescemos com as dificuldades. A partir delas, nós conseguimos extrair ainda mais a nossa capacidade infinita de filho de Deus. Bom, continuando aqui, ele diz o seguinte: as pessoas que não conseguem romper a barreira da autolimitação devem analisar bem a si próprias. E se porventura tiverem espírito de dependência, espírito que procura compaixão, ou espírito que usa a fraqueza como pretexto, devem se esforçar para eliminá-los. Então, ficou claro como a gente precisa refletir sobre isso. Se até hoje você nunca tinha pensado nisso, falou, nossa, eu tenho esse tipo de pensamento, que bom. A partir do momento que você reconheceu que tem, já é o caminho para a resolução dele. O problema é que quando a gente não percebe que tem e passa a viver com esse pensamento e vai se desenvolvendo dessa maneira e a sua vida vai ficando atravancada. Então, que bom que existe a Seichonoye, não é verdade? Que bom que existem obras como essa, vivendo com plena liberdade, para fazer com que a gente realmente viva com plena liberdade a nossa vida, tá? Então vamos lá, continuando aqui no estudo do livro, é o seguinte: ajuste a frequência mental pelo poder da palavra, página 75 aqui, olha que legal. É por isso que nós vamos realizar então, no final, a prática recitativa imagem verdadeira harmonia perfeição, para sintonizar, para que a nossa frequência mental ela mude. Olha o que ele diz aqui para nós. Este mundo é manifestação dos pensamentos. Este mundo é manifestação dos pensamentos. Quando a gente fala este mundo, quando o mestre coloca aqui este mundo, refere-se ao mundo dos 5 sentidos, tá? Esse mundo que nós estamos enxergando com os nossos olhos físicos, sentindo com o nosso tato, por exemplo. Então, este mundo é a manifestação dos pensamentos. Por isso, por mais que aconteçam infelicidades ou desgraças,
Você não deve pensar, aconteceu-me isso porque ele fez aquilo. E culpar os outros. Talvez fenomenicamente surjam inúmeros acontecimentos em que se possa dizer, ele me prejudicou dessa maneira. Mas isso se assemelha, por exemplo, ao aparecimento de inúmeras cenas infelizes na tela de televisão. Se essas cenas aparecem na tela do seu televisor, é porque você mesmo sintonizou o seu aparelho com o canal que está transmitindo esses programas. Ou seja, você mesmo atraiu essa transmissão para o seu mundo através de suas ondas mentais. Portanto, é preciso ajustar a sua mente. Isso aqui é libertador de fato. Nós paramos de se fazer de vítima, paramos de falar, aconteceu isso comigo por culpa de fulano, por culpa de Beltrano, por culpa da situação, e passamos a assumir as rédeas da nossa vida, assumir realmente que temos a capacidade de mudar aquilo que precisa ser mudado, e não somos mais escravos das pessoas e das circunstâncias. Isso é de fato a consciência de ser filho de Deus. Isso, de fato, é a consciência em que a Seite Noé vem para trazer as pessoas, a humanidade, para viver, de fato, livres. Mesmo com as aparentes dificuldades. Nós não falamos, aconteceu isso comigo por culpa do outro. Não, aconteceu isso comigo porque, em algum momento, eu pensei sobre isso. Eu fiz algo, eu plantei isso. Eu tive pensamentos limitantes. Eu tive pensamentos de autocompaixão, de querer a compaixão dos outros, e é por isso que está acontecendo de fato isso comigo. E aí a gente consegue entender as leis mentais e fazer com que elas atuem ao nosso favor. Então a Seite Noé vem para afirmar o que existe de fato, aumentar a nossa convicção, e assim conseguimos viver de forma cada vez mais tranquila e harmoniosa, enfrentando as dificuldades, fazendo com que elas extraiam a nossa capacidade infinita. Então, é isso que nós precisamos refletir. Outro ponto importante. Então, vamos ajustar a nossa frequência mental. Como é que está a sua frequência mental? Qual é a melodia que está na sua mente? Não estou falando de música, tá? Mas até pode ser a música. Que tipo de música você costuma cantar? O mestre fala que nós precisamos ter uma melodia alegre da nossa vida. Se você quer realmente que a sua frequência mental mude, entoie uma melodia alegre. Passe a proferir palavras boas, palavras alegres. Louve mais as pessoas e pare de criticá-las. Louve as pessoas, bendiga as pessoas e não maldiga as pessoas. Isso você vai ajustando a sua frequência mental, principalmente dentro de casa. Pare de criticar os seus familiares, o seu cônjuge, os seus filhos. Pare de criticar mentalmente, mesmo que você não fale. Se a sua mente está pensando de forma a criticar, você está com uma frequência limitadora. Então mude a sua frequência, mude a sua chavinha. Então como é que a gente faz isso? O mestre coloca aqui para nós. A frequência, ou talvez a melodia de nossas ondas mentais é que atrai acontecimentos da mesma frequência. Se a nossa mente entoar uma melodia triste, virão acontecimentos tristes. Se entoar uma melodia alegre, virão acontecimentos alegres. Se entoar uma melodia de temor, virão acontecimentos temíveis. No universo, pairam montanhas em ondas mentais. Imagens de acontecimentos de diversos tipos. Por isso, dependendo inteiramente da melodia mental do indivíduo, podem ser atraídas através de ondas de transmissão, dentre aquelas diversas imagens que pairam no universo, as imagens que entram em sintonia com a sua melodia. E essas imagens serão manifestadas ao seu redor. Então, tem vários canais passando na televisão, tem vários canais aí no YouTube. Você escolheu a frequência na qual. Você escolheu o canal que você quer assistir. Isso é maravilhoso. Muitas pessoas escolhem ver outras coisas, que deixam ainda mais para baixo, encobrem ainda mais a sua natureza divina. Então você precisa mudar a sua frequência. Procure ver vídeos
que tragam alegria, que tragam esperança. Boas palavras, boas palestras, boas músicas. Realmente, cante músicas alegres e não músicas que te deixam lá para baixo. Isso é muito importante. Existe um axioma são palavras que nos fazem refletir, que diz o seguinte: eu tenho escutado bastante lá em casa os passarinhos cantando, e é tão maravilhoso, não é mesmo? Escutar o canto dos pássaros é uma dádiva maravilhosa que nós temos. E pergunto a você, o passarinho canta porque é feliz ou ele é feliz porque canta? Reflitam aí. Passarinho canta porque é feliz ou é feliz porque ele canta? Na Seitionoye, nós vamos entendendo as leis mentais, a nossa natureza divina, e a gente consegue perceber que a resposta disso é o seguinte: são as duas coisas. O passarinho, sim, ele canta porque ele é feliz, a sua natureza é alegre, e ele é feliz também porque ele canta. Da mesma forma, o ser humano. O ser humano é feliz e é alegre por natureza. Deus é alegria, portanto, nós também somos alegria. Deus é alegria, nós como extensão desta alegria, extensão de Deus, nós somos alegres. Então é natural ser feliz, é natural ser alegre, mas cabe a nós também expressar essa alegria. Se nós não expressamos essa alegria, nós não extraímos ela de dentro de nós. Então, em cada um de nós, seres humanos, está esta alegria infinita. Mas se não extrairmos através de um belo sorriso, de boas palavras, nós também não estamos expressando. Não estamos completando, como o passarinho faz tão bem, esta alegria que ele é nata. Então nós precisamos sorrir mais, gente. Sorria mais. Vire para o seu cônjuge agora e dê um sorriso para ele. Vire para os seus amigos que estão aí na sua casa, dê um sorriso para ele. Espalhe alegria. Dê um elogio para eles. Dê um elogio. Isso muda a vibração do ambiente. Muda a vibração de uma casa, de um lar. O lar que era desarmonioso se torna harmonioso e alegre. As crianças brincam com alegria, aprendem, estudam com harmonia, com tranquilidade, sem ficar impondo nada. Então, um sorriso é transformador. Isso muda a melodia da sua vida, muda a melodia da sua mente. Ajusta a sua frequência mental com as ondas de Deus, com as ondas de alegria, de harmonia. E aí as coisas boas vão vindo. Então, na Seitionoye existe o treino do riso. O treino do riso nós fazemos normalmente nas academias, nós treinamos fazendo nas academias de treinamento espiritual, por exemplo. E é uma dica muito importante, daqui a pouquinho vocês vão ver informações fresquinhas de um seminário que está vindo aí pela primeira vez, um seminário virtual, devido a como nós estamos ainda em isolamento, um seminário virtual, daqui a pouquinho vocês vão receber mais informações. Então, para você que quer praticar treino do riso, praticar outras atividades maravilhosas que estão num seminário presencial, participe desse seminário virtual que vai ser assim fantástico. Ajuste a sua mente, mude a sua frequência mental, ok? Então, continuando aqui no nosso estudo, é o seguinte, página 74, vamos lá. Aqui, 75. O mundo da imagem verdadeira, criado por Deus, é um mundo perfeito, alegre, abundante e feliz. Mas no mundo do fenômeno, aparecem atraídas pela nossa mente somente as coisas que sintonizam com a frequência das nossas ondas mentais. Então, isso que nós estamos falando é exatamente isso que está aqui escrito pelo mestre Masaharu Taniguchi. Portanto, se quisermos concretizar verdadeiramente um mundo de felicidade e abundância ao nosso redor, devemos dirigir a nossa antena mental em direção ao mundo da imagem verdadeira, ou seja, focalizar a nossa mente no mundo da imagem verdadeira. Não somente acertar a direção da mente, mas também sintonizá-la com o mundo da imagem verdadeira. Para tanto, precisamos delinear na mente o cenário perfeito do mundo da imagem verdadeira e mentalizá-lo repetidas vezes.
Ao desenhar na nossa mente um mundo infinitamente vasto e luminoso, mentalizamos o seguinte: oceano de infinita sabedoria de Deus, oceano de infinito amor de Deus, oceano de infinita vida de Deus, oceano de infinita provisão de Deus, oceano da infinita alegria de Deus, oceano de infinita harmonia de Deus. E para eliminarmos a ideia de que o mundo da imagem verdadeira está lá longe, parece uma coisa tão utópica, essa coisa da imagem verdadeira parece que nunca vai acontecer na minha vida. Mas para tirar essa sensação, essa ideia de que o mundo da imagem verdadeira está longe de nós, mentalizamos repetidamente que esses atributos do luminoso mundo da imagem verdadeira estão fluindo para dentro de nós, preenchendo-nos e vivificando-nos. Para você que já conhece a Seichonoye, já sacou que isso aqui é o quê? É a meditação Shinsokan. Para você que está conhecendo a Seichonoye pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós, adeptos da Seichonoye, realizamos uma prática meditativa chamada Shinsokan, na qual, de fato, nós desenhamos na nossa mente um cenário majestoso, que é o oceano de infinita sabedoria e amor, tudo isso que foi falado, esse cenário maravilhoso, e ajustamos a nossa mente nesta frequência, nesta direção. Então, para você que quer saber mais sobre meditação Shinsokan, pode assistir às outras aulas também, na qual fizemos a prática da meditação Shinsokan. E na segunda-feira tem estudos direcionados sobre a meditação Shinsokan também, tá? Aí, continuando, o mestre fala que muitas vezes a gente fica esperando que a coisa aconteça de uma hora para outra. Fala, não, já fiz oração hoje, já fiz Shinsokan uma vez na minha vida, eu quero que se transforme totalmente a minha vida, eu quero que a imagem verdadeira apareça aqui agora, diante dos meus olhos. É assim que acontece? Não. E aí ele comenta aqui, antigamente, né, nós tínhamos na televisão, quando você ligava a televisão, ela demorava para aparecer a imagem. O pessoal que é dessa época aí, tá lembrando, saudosistas, né? Eu lembro que as pessoas colocavam também, né, era preto e branco a televisão, né? E colocava aquelas telas de colorida, verde ou amarelo, para ficar com a imagem colorida daquela cor ali. Então, naquela época, a televisão, quando você ligava, ela tinha que esquentar as válvulas, não era assim? Esquentar as válvulas para aí sim aparecer a imagem. O fato de nós fazermos a oração é como se fosse esse tempo de esquentar as válvulas para que então a imagem verdadeira apareça na sua vida. Então não é de uma hora para outra. Você deve fazer oração, como o mestre falou, repetidas vezes. A essa repetição assemelha-se ao fato de se esquentar esta válvula para aí sim aparecer na sua vida uma imagem diferente. Uma imagem de harmonia, de alegria, de felicidade. Então calma, faça as práticas, faça com esforço, com dedicação, religiosamente mesmo. E aí você vai ver a mudança da sua vida. Todas as pessoas que praticam a meditação Shinsokan mudam a sua vida completamente. Todas as pessoas que fazem as práticas da Seichonoye, leem livros como esse livro maravilhoso, mudam a sua mente e mudam a sua vida. Então mude a sua vida também. Pratique todos os dias, leia todos os dias palavras da verdade, faça a prática da meditação Shinsokan, fale boas palavras todos os dias precisamos nos exercitar. E isso estamos esquentando essa válvula e para manifestar a nossa imagem verdadeira. Então vamos ter calma, né? Hoje de manhã estava lá colocando no forno o pão de queijo para tomar um café da manhã gostoso, pois o pão de queijo estava congelado, né? Tirei do freezer e pus lá no forno. E aí ficava olhando lá, abrindo a tampa do forno para ver se já estava pronto, mas estava com fome, né? E aí não ficava pronto. Falei, gente, não fica pronto, né? Então tem que esperar, gente. Não pode ser impaciente como eu fui, de não esperar a imagem verdadeira do pão de queijo aparecer. Ela estava pequenininha, branquinha, a imagem verdadeira dela é grande, maior e dourada, bonita, né? Fica gostoso de comer. Então, a nossa imagem verdadeira, ela está aí. Ela está aí.
mas você precisa dar tempo ao tempo, esquentar a sua mente. E a oração é esta forma maravilhosa de aquecer as turbinas da nossa mente e fazer as melhores imagens aparecerem na nossa vida. Tá? Então, por isso que também daqui a pouquinho nós vamos fazer a prática recitativa, imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Tá? Então, esta prática, ela faz com que nós sintonizemos a nossa mente através da palavra. Então nós vamos repetir mesmo. Então você que está vindo pela primeira vez, nós vamos falar em voz alta, tá? Você vai estar aí sentado no seu sofá, na sua casa, na sua cadeira, confortavelmente, e vai falar mesmo. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Esse é um ponto. Outro ponto, o que você vai mentalizar? Você vai mentalizar esse cenário que nós falamos. Vai desenhar na mente um cenário de felicidade, de alegria, de harmonia. Se você está em conflito com alguma pessoa, por exemplo, qual que é a imagem verdadeira sua e dessa pessoa? A imagem verdadeira é de harmonia. Não existe conflito no mundo de Deus, no mundo da imagem verdadeira. Não existe esse conflito. Esse conflito é produto da nossa mente egoísta, ilusória. Então nós precisamos, nesse momento, imagem verdadeira, harmonia, perfeição, desenhe na mente a imagem de você em harmonia com essa pessoa. Certo? Felizes, se abraçando, conversando. Então, nós precisamos alinhar as coisas, o que é falado e o que é pensado, visualizado. Então, não é uma prática mecânica, fica repetindo que nem um robô, tá? Nós precisamos trazer sentimento. O sentimento é muito importante para esta prática que nós vamos realizar e não apenas repetir as palavras mecanicamente. Traga emoção, traga sentimento. E para isso você precisa imaginar esses cenários. Se você está passando por alguma situação financeira desconfortável, você vai visualizar então o que é a imagem verdadeira? Você tem abundância, tem prosperidade. Tudo aquilo que você necessita já está com você. Muitas pessoas necessitam a saúde agora e não estão tendo. Então, o que você vai desenhar na sua mente durante a prática? Você vai visualizar você já saudável, você já caminhando, você já feliz, você com seus familiares. Isso tudo é a imagem verdadeira. Então, isso que você vai desenhar na sua mente. Se você está desempregado, com certeza existe um emprego para você. Então você vai visualizar na sua mente que você já está empregado. Enquanto isso, você vai repetindo imagem verdadeira, harmonia, perfeição, imagem verdadeira, harmonia, perfeição, e vai visualizando este cenário na qual você deseja estar vivendo. Então esse sentimento que nós temos de que está faltando algo, de que estamos precisando disso, nós não vamos focar nisso. A oração para Seichonoye é a proclamação realmente daquilo que existe e não daquilo que não existe. Não vai ficar reconhecendo que você está doente, que você é pobre, que você passa por dificuldades aqui, que você tem desarmonias ali. Não. Você vai justamente visualizar o oposto, que é o que existe de fato. Como que a gente sabe que é isso que existe de fato? Basicamente assim, você gosta de estar doente? Você gosta de estar triste? Você acha natural viver em desarmonia? Acredito que as três respostas deixam mais claro o que é o desejo natural e inerente a todos os seres humanos. Se esse é o desejo inerente a todos os seres humanos, a todos, quer dizer que isto é o que existe de fato. Esta é a natureza divina que está dentro de todos nós. Então, por que nós não conseguimos isso? É porque a gente precisa ajustar a nossa frequência mental, conforme o mestre falou aqui. Então, ele, para complementar, ele diz o seguinte: mentalizar algo repetidamente durante algum tempo corresponde a aquecer as válvulas do televisor mental do homem. Quando a mente se concentrar na imagem paradisíaca e majestosa do mundo da imagem verdadeira e atingir um estado de fé inabalável, manifestar-se-á na vida cotidiana um estado realmente majestoso, sublime e paradisíaco. Tá? Então a gente vai ficar um tempo falando estas palavras. E, para finalizar, um ponto muito importante, gente. Agradecer. O sentimento de agradecer é muito importante. A gratidão.
E aí o mestre fala aqui que muitas pessoas que são demitidas do trabalho, por exemplo, acabam saindo do trabalho e falando mal dele. Isso é muito ruim. Se você quer de fato encontrar um novo trabalho, um lugar em que realmente você adquira experiências edificantes e seja de fato feliz, se sinta útil, você precisa agradecer ao seu emprego anterior. Com certeza você adquiriu experiências, com certeza você viveu experiências por causa daquelas pessoas, daquele trabalho que você fazia. Você evoluiu, você aprendeu. Então o mestre fala que nós precisamos ter gratidão. Não olhe os males, não olhe as impurezas, não guarde rancor. Então muitas pessoas ficaram chateadas porque saíram do seu trabalho. Então não guarde esse sentimento dentro de si. Olhe as partes boas e os benefícios recebidos e demita-se reverenciando essa empresa e orando pelo seu progresso. Esta é a postura que devemos ter diante da vida, diante de uma situação dessa. A felicidade ou a infelicidade do seu futuro dependerá da atitude mental com que você se despede daquele que o beneficiou. Então, se você foi beneficiado neste local, então agradeça. Que bom, eu vivi um bom tempo da minha vida ali. Muito obrigado. E não fique guardando rancor. Abra sua mente para receber novas possibilidades. Então é isso que o mestre continua dizendo aqui, ó. Quando você agradecer a todas as pessoas e coisas do passado, enviando-lhes ondas mentais de amor, bênção e gratidão, para que elas progridam cada vez mais, encontrará uma nova vida, uma vida melhor. E este mundo foi criado por Deus, é um mundo governado por Deus, logo nele já existem à disposição de todos uma infinidade de trabalhos úteis ao próximo, bem como trabalhos que proporcionam a alegria de viver. Esses trabalhos existem para pessoas de todas as idades, de todas as idades. Então lembra do pensamento autolimitante? Se você acredita, fica pensando, mas não tem mais emprego para mim, para minha idade. Esse pensamento vai gerar compaixão dos outros, ai, tadinho, tadinho, e você vai continuar nessa situação, porque você está pensando dessa forma. E aí o mestre diz assim, de forma bem enfática, esses trabalhos existem para pessoas de todas as idades. Enquanto não chegar o momento de você se aposentar, haverá um trabalho. Aqui e agora, o trabalho necessário indicado para cada um. Se ela conseguirá ou não descobrir o trabalho que existe aqui e agora, dependerá unicamente do seu estado de espírito, da sua atitude mental e da sua tendência mental. Neste mundo, tudo parte de mim e volta a mim. Esta é a consciência do Filho de Deus. Tudo parte de mim e volta para mim. Então, eu sou responsável pela minha vida. Aqui e agora, vamos tomar a rédea da nossa vida, gente. Vamos realmente assumir a postura de que eu posso resolver todas as coisas. Então, como que nós vamos fazer isso? Reverenciando o nosso eu verdadeiro, aumentando a nossa convicção de quem nós somos de verdade. Filho de Deus, perfeitos e maravilhosos. Então, é isso que nós vamos fazer daqui a pouquinho. E antes, vamos fazer a prática. E antes, como eu comentei, nós teremos aí um seminário muito especial, seminário com a temática de gratidão. Como eu comentei, a gratidão é um elemento fundamental para nós ajustarmos a nossa frequência mental. Que tal participar de um seminário maravilhoso? Vejam mais informações aqui neste vídeo. Seminário Geral Virtual. Gratidão, o infinito de Deus em você. De 31 de outubro a 2 de novembro de 2020, a partir das 6 horas da manhã. Para maiores informações, acesse nosso QR Code. Você pode também mandar uma mensagem para nós através do e-mail seminarios@sni.org.br ou do WhatsApp 11 9 8902 3071. Essa oportunidade vai mudar a sua vida.
Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparecem o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, após essa oração maravilhosa, nós vamos dar início à prática recitativa Imagem Verdadeira, Harmonia, Perfeição. Então, eu peço para que você se coloque numa postura mais ereta, uma postura de oração também, para quem consegue ficar na posição de oração, as mãos diante do rosto, para nós também alinharmos o nosso corpo juntamente com a nossa mente e a nossa palavra. A gente consegue completar para fazer com que a nossa oração ela entre em sintonia. Mas para você que não consegue ficar aí numa postura sentada, coluna ereta, não tem problema, tá? O importante realmente é você, com o seu amor, com a sua convicção, com a sua fé em Deus, recitar essas palavras. Com certeza você vai mudar a sua mente e vai sentir realmente o acolhimento de Deus para você. Então, vamos iniciar a prática. Podem fechar os olhos, serenadamente, e acompanhem mentalmente. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Anoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Seja-nos permitido iniciar, a partir desse momento, a recitação Imagem Verdadeira, Harmonia, Perfeição, visualizando a nossa perfeição. No mundo de Deus existe somente a perfeição, a harmonia. Nós podemos visualizar a perfeição de uma outra pessoa também, falando o nome dela. Você pode, nesse momento, pensar no nome de nenhuma pessoa. Chame ela mentalmente. Ou você pode dedicar esta oração para si próprio. No mundo de Deus existe somente a perfeição, a harmonia. Não existe ninguém que esteja doente. Não existe ninguém que tenha se acidentado. Também não existe doença que possa atacar o homem, nem acidente que possa afetar o homem. No mundo de Deus, todas as coisas estão no seu devido lugar, de forma harmoniosa e perfeita. Desta forma, negamos firmemente o fenômeno e visualizamos somente a imagem verdadeira, harmoniosa e perfeita. Recitação. Ao recitarmos as palavras imagem verdadeira, harmonia, perfeição, vamos então contemplar tão somente a imagem verdadeira da pessoa a quem dedicamos esta oração, visualizando o rosto saudável e sorridente, perfeito e harmonioso. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição.
imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição.
Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Muito obrigado, muito obrigado. Término da recitação. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da prática recitativa. Muito obrigado. E assim nós conseguimos então alinhar a nossa mente. Esta prática, vocês perceberam que é muito simples. Nós conseguimos fazer a qualquer momento do nosso dia, assim como os pássaros cantam a todo momento, e assim eles conseguem viver de modo natural a alegria que lhe é nata, nós também conseguiremos viver durante todo o dia, cantando alegremente palavras recitativas como essa, imagem verdadeira, harmonia, perfeição, e fazer com que a gente viva de modo pleno, feliz, alegre e livre, assim como os passarinhos são e nos ensinam tanto. Então, que vocês consigam, de fato, alinhar a mente cada vez mais, praticando e reforçando repetidamente. Não apenas uma vez, mas repetidamente. Vão aquecendo as turbinas da sua mente e vão ver belas imagens aparecer diante dos seus olhos. Desejo isso para vocês do fundo do meu coração. Muito obrigado. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história. Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão, eu e o outro, são temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto a sua narrativa espontânea que cativa públicos no Brasil e no exterior. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180. Siga reto, sempre em frente.